necessário a gente compreender da maneira correta o que é batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. O outro vídeo que eu fiz lá, o primeiro, tem um vídeo primeiro aí que eu já lancei aí, tá? Falando sobre a questão, né? O que é o batismo com o Espírito Santo e o que é o batismo com fogo. Na verdade, não existe batismo com fogo, tá, gente? Tem muita gente que está distorcendo isso daí. Lá no capítulo 1, no versículo 7, João fala sobre aquele que vem após mim, que não sou digno de desatar as sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele não diz assim, vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. Então vamos entender isso bem aqui. Quando João estava se referindo ali, bora recapitular aqui. Quando Jesus estava falando, ele estava falando para toda a multidão ali. Ali no meio daquelas pessoas tinham verdadeiras pessoas que iam se converter. Existiam pessoas que realmente queriam seguir Jesus, mas também tinham os fariseus ali, os hipócritas. Tá? Tinha esse tipo lá também. Então, por que ele falou sobre o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo? Eu falei no outro vídeo lá. Que o batismo com fogo seria juízo sobre aqueles que não iriam se arrepender. Tanto prova no versículo 7 lá que ele fala, raça de víboras, quando os fariseus chegam, né? Raça de víboras. Quem vos anunciou a condenação vindoura, ou seja, eles não iriam se arrepender. Certo? Então prova que foi esse povo que crucificou Jesus. Foi esse mesmo lá, esses judeus que crucificaram Jesus. Tá? Foi esses fariseus aqui. Estavam todos lá. Foi eles que consentiram, por inveja, por despeito pelo ministério de Jesus, eles consentiram que Jesus fosse morto no madeiro, fosse crucificado. Então eles estavam lá, sondando o que João Batista estava fazendo. Por isso, quando João Batista olha para ele, raça de víboras, o que vocês vieram fazer aqui? Quem anunciou para vocês que vocês vão escapar da condenação vindoura? Aí por isso que ele lança a palavra assim no meio do tempo, assim, ó. Ele joga assim, ó. Virá após mim, eu vos batizo com água, mas também não vai ficar só aqui na água, não. Não vai ficar só na água, tá? Eu vos batizo com água, mas depois de mim, Jesus já estava lá, ali pela Galileia, Jesus já estava lá. Jesus já estava andando por ali, que mais adiante Jesus ia aparecer lá. Ele diz assim, mas após mim virá eu não sou digno de desatar nem a correia das sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele falou isso para toda aquela multidão ali. Então vamos dizer que tivesse ali 200, 300 pessoas ali. Então ele lançou para todo aquele povo ali. Então é assim, quem pegar, pegou. Quem era sincero ia ser batizado com o Espírito Santo. Quem era falso ia ser batizado com fogo, ou seja, ia ser ajuizado com fogo. Não era bem o batismo, ia ser mergulhado no fogo. Tá? Ia ser condenado no fogo da destruição. Isso é simbólico. Então é isso que ele estava se referindo. Não é um adicional de uma ferramenta espiritual, como muitas das vezes até eu entendia isso também no passado. Mas estudando detalhadamente a palavra, a gente vai conhecer. É como Jesus falou lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente precisa olhar detalhadamente a palavra, porque a Bíblia é um livro espiritual. Tá? Não é um livro para ser lido somente de maneira escatológica, de maneira teológica, porque você vai entender a história bíblica, mas também você tem que entender a revelação que ela está trazendo para você. Correto? Então essa questão de fogo, aí a pessoa fica, olha o fogo, fogo, batismo com fogo. Não é isso aí. Nada a ver com isso daí, porque o Espírito Santo ele não precisa de um adicional. Com o Espírito Santo e com fogo, tá? Aí o Espírito Santo vem, tá aqui, aí tem o fogo também, aí tu recebe o Espírito Santo, tá? Espera aí que tu tem que receber o fogo também. Tá, então recebi o Espírito Santo, vamos dizer que o Espírito Santo é a palavra, tá aqui. O Espírito Santo tá aqui, agora peraí que eu vou esperar o fogo. Tá aqui o fogo, recebi o fogo, olha, agora tem o fogo, olha. O Espírito Santo tá aqui, o fogo, olha o fogo. O fogo, olha o fogo. Não, tem que, o Espírito Santo, peraí que eu tenho que buscar o fogo, tá aqui o fogo. Leva o fogo junto, leva... Não existe isso. Esse tal fogo que ele fala é juízo, é condenação, é destruição para os rebeldes, para aqueles que não queriam Jesus. Esse que é o entendimento. E quer ver como é isso? Você quer entender como é isso? Aqui em Atos capítulo 1, versículo 5. Olha o que Jesus fala. Jesus vai repetir de novo a história. Jesus vai repetir de novo, é o contexto daquele assunto. Presta atenção aqui, ó. Jesus fala no capítulo 1, versículo 5. Não sai daí não, fique aí. Tá? Dê seus likes, se inscreva, presta atenção que você vai entender aqui. Se você se interessa por esse assunto das coisas de Deus, se você não se interessar, você vai passar o vídeo. Mas se você se interessa, você vai parar para escutar. Você vai parar para escutar, porque as coisas de Deus é para quem quer. É como João Batista está falando aqui. Uns seriam batizados com o Espírito Santo que queriam. E os outros que não queriam seriam visitados pelo fogo. Então, é necessário prestar atenção. Preste atenção nisso daqui. Olha o que Jesus fala aqui de novo, no versículo 5, ó. Ele disse aqui no versículo 4 e no versículo 5, ó. E estando com eles
determinou-lhes que não saíssem de Jerusalém. Ó. Não era para sair de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, que de mim ouviste. O que foi que eles ouviram de Jesus? Está aqui, ó, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água. Lembra que eu disse aqui que João mesmo falou isso? Eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, bora ver se ele vai falar de fogo aqui. Aqui, nesse momento, só estavam os discípulos de Jesus aqui, lá em cima do Monte das Oliveiras. Aqui foi pouco tempo antes de Jesus ir ao céu. Ali só estavam os seguidores de Jesus. Não tinha nem um fariseu ali. Tinha um fariseu lá, olha, bora olhar ali, ele vai subir. Tinha um monte de fariseu escondido. Olha, bora ver o que eles estão conversando. Escuta lá, escuta lá. Não tinha nem um fariseu ali, não. Não tinha nada de fariseu ali. Essas pessoas aí, para muitos, Jesus estava esquecido. Para eles, Jesus tinha morrido, tinham levado o corpo, os discípulos levaram. Não souberam de nada que aconteceu. Jesus não se apresentou mais para esse povo. Tanto próprio Jesus nem andava mais assim de maneira bem clara. Jesus passava pelas paredes, ele não batia nem na porta. Ei, quem é? Sou eu, Jesus. Abre aí. Bom dia, tudo bem, Pedro? Vamos tomar um café aí. Não, não existiu isso. Ele passava pelas portas. Pai, seja convosco, pessoal. Que isso, que isso, que isso? Jesus, esconde, Jesus. Oh, que coisa, agora quase que eu tá. É assim que Jesus fazia. Ele entrava do nada. Ele já estava transcendente já. A estrutura dele era transcendental. Ele já não estava mais na matéria humana. Ele já estava se despedindo desse contato terreno aqui. Tanto prova que ele passava pelas paredes. Do nada ele dava um susto lá e o pessoal se assustava com ele. Era assim que acontecia. Então ele já estava dessa forma. Ele batia mais na porta. E aí, como é que tá? Ah, eu cheguei aqui, eu vim andando. Joga uma água no meu pé aqui, que meu pé está todo empoeirado. Não era mais assim. Jesus estava numa condição muito diferente agora. Então ele já era uma condição, já ele estava retornando à sua condição divina já. Então ele fala aqui, em verdade, João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha só aqui, olha, se a gente montar, a gente vai entender claramente que o batismo com o Espírito Santo foi o que aconteceu lá em Pentecostes. A gente dá para ver claramente aqui. Você vai entender claramente isso. Lá em João capítulo 1, quando ele falou, após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo, Jesus repete de novo isso aqui, em Atos 1,5, ele fala, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias aqui. Tanto prova que não foi muito tempo depois que passou, não. Depois que Jesus vai ao céu, 10 dias passaram. 10 dias passaram para se cumprir. Tanto prova que ele está falando isso aqui no capítulo 1, ó, aqui, ó. Ele está falando aqui no capítulo 1, ó. Tá? Capítulo 1, versículo 5. Logo no capítulo 2, já vem o Espírito Santo. Aqui no 2, ó, bem aqui, já está aqui, ó. Não passou nem muita coisa não, de um capítulo para o outro. Já receberam o Espírito Santo. Aqui no versículo 4 diz. Tá? Mas calma aí que a gente vai chegar lá. Peça por peça para a gente montar o quebra-cabeça. Palavra por palavra, correto? Então vamos lá. Aqui, por que Jesus não falou mais do fogo aqui? Cadê o tal fogo? Olha o fogo! Olha o fogo! Recebe o fogo, irmão. Tem que receber o fogo. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Não é isso aí, não. Porque se fosse esse tal fogo, ele falava de novo desse fogo aqui. Cadê o tal fogo aqui? Não está aqui, ó. Ele fala aqui no versículo 5. Fique aí, preste atenção aí, ó. Porque, em verdade, João os batizou com água. Ele repetiu, olha. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, vírgula. Mas lê o resto, eu vou ler. Ele diz aqui, não muito depois desses dias. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Me fala aí, cadê o tal do fogo? Cadê? Mande sua mensagem aí para mim. Mande sua mensagem aí explicando. Cadê o tal fogo? Ele falou, cadê o fogo? Ah, ele falou que tem que ser o Espírito Santo e com fogo. Você tem que receber o Espírito Santo. Tá aqui, agora tem o fogo. Pera aí que tem que ter o fogo. Tá aqui o fogo. Bora levar o fogo. Quando eu tiver frio, eu jogo o fogo em mim. Aí eu ganho o fogo. E o Espírito Santo vai ser o que então para ti? O Espírito Santo vai ser o quê? Vai ser um sentimento abstrato no teu coração, como muitas religiões querem entender? Ou vai ser apenas aquela movimentação espiritual? Não, ele é completo, irmão. É o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, tá? Então dá para compreender agora. A gente vai passar para outra fase, tá? Bora entender aqui. Jesus não repete o fogo, sabe por quê? Porque o fogo fala de juízo.
O fogo estava sendo um simbolismo que João estava falando para aqueles fariseus ali, para aqueles que queriam só estar ali para sondar, para depois ficar acusando. Tanto prova que esses daí consentiram na eliminação de João Batista, consentiram na crucificação de Jesus, foi exatamente esses daí. Era a raça de víboras que seria visitado pelo fogo. Mas aqueles que eram de Deus receberiam o Espírito Santo, e aqueles que não eram receberiam fogo. Quando a Bíblia fala de fogo, em se tratando de rebeldia, é juízo e destruição. Em se tratando de gente correta, é purificação. Vós sereis purificado como o ourives purifica o ouro. Lembra esses textos que a Bíblia fala muito? Então, o fogo purifica você, que é temente a Deus, e o rebelde, aquele que se volta, que blasfema, é o fogo da destruição, da eliminação. Esse fogo não tinha como João Batista repetir aqui. Por que não tinha como repetir? Porque aqui só estavam os discípulos, lá em cima do Monte das Oliveiras, tá? Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então ele já não fala mais do fogo aqui, tá? Agora a gente vai para uma outra etapa. Vamos entender agora como foi que se cumpriu esse Espírito Santo vindo sobre eles. Teve alguma evidência física? Ficou só no coração alegre, animado, feliz para fazer a obra de Deus? Estou feliz, aceitei Jesus, sou batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu me sinto muito bem quando eu falo de Jesus. Bora ver se é só isso? Permaneça nesse canal. O próximo vídeo que vai vir agora, você vai ver como que foi que essa história se desenrolou. Obrigado por estar aqui. Dê o seu like, compartilhe e se inscreva em nome de Jesus. Deus te abençoe.